Hormônios estão presentes no fisiculturismo e junto com eles vêm os colaterais e, infelizmente, a morte para alguns. Mas a questão que fica é, por que alguns morrem cedo e outros chegam na terceira idade? Será uma questão de sorte? Genética? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje, então vamos à aula. Mas antes de começar, caso você não me conheça, meu nome é Rafael Lima, sou graduado em Educação Física Bacharelado e fundador da Mentoria Esportiva IST. E a primeira coisa que as pessoas pensam é dose. Usam muita coisa e por isso morrem. De fato, a cada 10 mil que usam uma dose extremamente alta, talvez um chegue vivo no final, talvez a cada 100 mil, não se tem um número certo disso. Mas vamos falar sobre um ponto mais interessante nessa aula. Ok, já sabemos que uma dose extremamente alta logo de cara, com o passar dos anos, aumenta a probabilidade de morte, seja por infarto, derrame, falência de órgãos, etc. Mas, e se a gente ajustar o contexto? Vamos supor que o nosso protótipo de fisiculturista é mais esperto, ou seja, tem mais de 2 neurônios. Digamos que ele comece com a dose bem baixa. Entenda a dose baixa como uma dose compatível ao físico atual dele. Ou seja, se ele está no nível 1 de físico, ele vai estar no nível 1 de hormônios. E conforme o físico progride, os hormônios aumentam de uma forma condizente. Vamos considerar que o nosso nível máximo seja o nível 20. E vamos usar o Ronnie Coleman como referência para o nível 20, o melhor e maior físico que um ser humano conseguiu chegar. Então vem a seguinte pergunta: se ele fizer dessa forma, por alguns anos, será que vai morrer? Agora sim vamos começar a aula e entender por que alguns morrem e outros não. Existem 3 tipos de genética. Então, temos a genética relacionada à estrutura, que define se a pessoa vai ter ombros largos, cintura fina, tronco e pernas proporcionais ou desproporcionais, se o ventre muscular vai ser arredondado ou não. Temos a genética que vai determinar o quanto você pode crescer. Mesmo com hormônios, 2 pessoas com a mesma dose não vão crescer na mesma proporção. Uns podem ir mais longe que outros, isso é um fato. Então, se você não nasceu para ser um Ronnie Coleman, você nunca será, não importa qual dose utilize. E temos a terceira genética, que é a que nos interessa para essa aula, a genética relacionada a colaterais. É a que determina se a pessoa vai ter vários colaterais, seja com dose alta ou dose baixa, ou se essa pessoa não vai sofrer com nenhum colateral. E se tiver, vai ser algo tão leve que não precisará de abordagens significativas. Sim, isso pode acontecer, mas essas pessoas geneticamente privilegiadas são muito, mas muito raras. Inclusive, boa parte delas sequer vão entrar no mundo dos hormônios, sequer boa parte delas vão entrar na musculação. Mas as que entram no mundo da musculação e no mundo dos hormônios tendem a ser mais conservadoras perante as doses. Por quê? Porque o físico delas já responde muito bem. Entretanto, existem exceções. Existem aquelas pessoas que tomam decisões baseadas na emoção. Ou seja, elas pensam, quanto mais eu tomar, mais eu vou crescer, mesmo sendo totalmente desnecessário. Então, quanto pior for a sua resposta com hormônios relacionados a colaterais, mesmo que siga o nosso sistema começando pelo nível certo, não vai conseguir ir muito longe. O corpo vai pedir arrego e, se insistir, pode até ter problemas de saúde que podem levar à morte em algum momento, ou no mínimo um problema crônico. Mas vamos supor que o nosso protótipo de fisiculturista não nasceu tão azarado. Genética mediana para colaterais. Vamos dizer que ele vai ter problemas com espinha, prolactina, HDL e LDL alterados. Coisas que podem ser ajustadas e continuar seguindo nessa viagem para os próximos níveis. E com isso, descobrir qual é o limite da genética dele. A questão é, será que ele consegue chegar lá? A próxima coisa que vai definir até qual nível ele pode chegar é a escolha das substâncias que serão usadas e como serão usadas. Temos os protocolos padrões, com testosterona, nandrolona, boldenona, etc. E temos os protocolos mais avançados, com insulina, T3 e GH. O protocolo padrão é mais simples, com muitas aspas, de se lidar comparado ao avançado. Por exemplo, o que leva muitos atletas a óbito é a insulina. Um dia fazendo errado é capaz de acabar com o jogo. Alguns dias de uso errado de T3 também. GH usado errado por muito tempo não vai matar diretamente, mas pode aumentar consideravelmente as chances de câncer. Então já sabemos que ficar longe dos protocolos avançados já é um caminho menos perigoso. E caso você não saiba, não abusar da variedade de hormônios também é outra forma de diminuir o risco, porque quanto mais substâncias estiverem presentes no protocolo, mais caótico fica a situação. Outro ponto que pode prejudicar e muito é o uso de drogas recreativas que muitos atletas acabam fazendo uso de forma displicente. E o nosso terceiro fator que vai ajudar a evitar a morte e problemas maiores são os exames. Vamos considerar que o nosso protótipo fez exames antes de começar o protocolo e estava tudo perfeito. Um exemplo de ser humano saudável.
6 meses após começar o protocolo, ele faz novos exames e continua tudo ok. Mais 6 meses e nada, já se sente quase um deus, um ser imortal, e nesse meio tempo os níveis de físico e protocolo estão subindo gradativamente. E agora vem o problema, a prepotência precede a queda. Sabe quando a pessoa é nocauteada pela vida? Não é quando leva a primeira porrada, é quando ela já levou várias e não caiu. É nesse momento que ela fica confiante demais. E o que ela faz? Ela acaba baixando a guarda, e então acontece o nocaute. Não importa quantos exames foram feitos no passado, o que importa é como está o próximo exame. Alguns nunca fazem exames, e outros começam e abandonam achando que não vai dar nada. E é nesse ponto que temos um problema. Alguns colaterais só vão dar sinais de problema quando a situação já estiver bem avançada. Não é quando um cara desmaia na cozinha que deve fazer exame. Não é quando tem um infarto, urina sangue, começa a sentir dores internamente. É lá atrás que tinha que ser feito. Então, o que vai determinar até onde vai o nosso protótipo é o quanto ele se dedica em monitorar a própria saúde. É encontrar um problema quando ele começa a se formar, e não quando está avançado. A morte, obviamente, é o último e pior estágio, mas antes dela existem vários problemas que podem acontecer e fazer com que a pessoa agonize pelo resto da vida. Por exemplo, colesterol LDL. O que é o colesterol LDL? É conhecido como colesterol ruim. LDL é uma sigla de Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade. Seu papel é carregar as partículas de colesterol do fígado e de outros locais para as artérias. Ou seja, em excesso na circulação, ela provoca acúmulo nos vasos, que pode, com o tempo, entupi-los e formar trombos. Os níveis de LDL para uma pessoa saudável deveriam ficar abaixo de 130. E para saber os valores dos níveis de colesterol LDL, é necessário avaliar os marcadores bioquímicos do exame do perfil lipídico, também chamado de lipidograma. Ou seja, verificar a quantidade de colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicerídeos. E ter esses valores em mãos é importante porque eles são bons marcadores de risco de infarto do miocárdio ou de acidente vascular cerebral, causados por bloqueio de vasos sanguíneos ou endurecimento das artérias. Outro problema que pode ser evitado graças aos exames é a eritropoiese, ou sangue de petróleo. Existe algo no nosso corpo chamado de hemácias, que exerce um importante papel na oxigenação celular dos tecidos corporais. E o uso de anabolizantes pode levar à concentração de hemácias através do aumento dos glóbulos vermelhos. Alguns usuários são mais suscetíveis a esse efeito que outros, principalmente os mais velhos. Ok, mas qual o problema disso? O problema é que um hematócrito elevado é um fator de risco, independente de doenças pré-existentes. E o risco aumenta ainda mais em usuários que ficam longos períodos on fire, sem controle de doses e contenção de colaterais, e também sem análise dos parâmetros bioquímicos. Isso acaba aumentando ainda mais o risco de ter problemas relacionados a doenças cardiovasculares, embolismo e AVC. E para saber os níveis, é necessário fazer um hemograma completo, dando ênfase em hematócrito, hemácias e hemoglobina. Para finalizar essa aula, eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Eu não sei se você faz o uso ou não. O que eu quero é que agora você faça a seguinte reflexão. Vamos supor, hipoteticamente, que você faz o uso. Lembre-se, é hipotético, é apenas para efeito de aprendizado. Faz o uso, tem algum tempo, construiu um bom físico e chega um dia que após fazer um exame ou por um motivo X, para preservar a sua saúde é necessário parar o uso. Qual a chance de você ter se preparado para esse dia? Será que você considerou ter que suspender o uso, ver o físico indo embora e, vamos dizer, nunca mais voltar com hormônios? Será que você já se perguntou o quanto isso poderia impactar no seu emocional? Ou até mesmo no seu psicológico? Eu propus essa reflexão porque muitas pessoas não pensam nisso. Elas colocam toda a sua felicidade, toda a sua confiança no próprio físico, mas não cogitam que ele pode ir embora em algum momento. Isso acontece com atletas, por exemplo. Alguns simplesmente não aceitam e continuam. Muitos não fazem exame justamente para não receber essa notícia. Não é normal um rapaz morrer aos 30 anos do nada. Quando isso acontece, normalmente é porque a pessoa vem fazendo vista grossa com a própria saúde, ou porque não se preparou psicologicamente para o fim da sua carreira. Ou seja, ela continua quando deveria parar. O objetivo dessa aula não era incentivar o uso de nada, apenas compartilhar conhecimento, jogar um pouco de luz nesse tema tão obscuro. Espero que você saia dessa aula com algum aprendizado. Espero te ver na próxima aula. Forte abraço. Te vejo em breve.